Olá, estamos aqui no bloco 4, mais um Risco no Ar. Vamos falar hoje sobre a questão da guerra convencional das tropas russas. No primeiro bloco falamos sobre o contexto geral, segundo e terceiro falamos sobre a questão cibernética, que até agora, inclusive, na questão cibernética, nosso amigo Vladimir Putin, a Rússia, não conseguiu atingir seus objetivos. Neste bloco vamos falar da lentidão e da resistência ucraniana, a lentidão da tropa russa versus a resistência da Ucrânia, que fez com que o exército russo mudasse seus objetivos e, quer queira, quer não atingisse seus objetivos primordiais. Existe uma outra hipótese onde alguns analistas estão levantando que Putin, colocou como objetivo mais estratégico do que o domínio das principais cidades, dominar o quê? Dominar todo o litoral, né, da Ucrânia, que ele fecharia a saída para o mar, onde tem os portos, na realidade, e também pegar a região leste da Ucrânia, que tem, na verdade, é rica em petróleo e rica, na verdade, em outros produtos, né, outros insumos básicos. Mas isso tem que ter a ver com, na verdade, um grande preço que ele tem que pagar. Vamos colocar aqui algumas situações, alguns pontos importantes, alguns eventos, e vocês, é claro, que vão chegar a uma conclusão. O primeiro contexto que nós temos que entender é que Ucrânia versus Rússia é o primeiro conflito bélico na Europa entre dois países. Desde quando? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então isso é um ponto importante, é impactante, mexeu com a Europa como um todo, tá certo? Numa questão de geopolítica. Se houver anexação por parte da Rússia em relação à Ucrânia, também vai ser o primeiro país, né, reconhecidamente, né, tido como independente, que vai ser anexado e que vai desaparecer do mapa. Isso não acontece desde 1940, é um ponto fundamental. Claro que estamos tirando fora desse range aqui a invasão da Hungria em 56 e as guerras que nós tivemos no Oriente Médio e da África, tá certo? São um ponto importante. Outro ponto a ser levantado, né? A justificativa de Putin em relação a estar praticando uma agressão contra a Ucrânia. Ele falou claramente que é em relação à segurança da Rússia, principalmente em a Ucrânia querer participar da OTAN, tá sendo um ponto fundamental, ela querer ser um país extremamente europeu, mais ocidental, tá certo? E principalmente a questão de que ele queria estar libertando o povo ucraniano na mão dos neonazistas. É a justificativa que ele está usando, como se Zelensky fosse, na verdade, um ditador, na verdade, tratando mal, né, os cidadãos, tendo aí, na verdade, um autoritarismo muito forte. Essa foi a justificativa que ele colocou, tá certo? Mas, basicamente, para a gente poder entender o processo, né, com esses argumentos, na verdade, não são justificáveis e não são tão verídicos assim, tá certo? Então, esse é um ponto para a gente poder pensar e raciocinar. Vou dar aí os fatos para vocês. O segundo aqui que nós temos que raciocinar é a questão de ele estar olhando, na verdade, sobre a questão do leste da Ucrânia e sobre a questão portuária. É importante? Mas por que ele vai fazer uma dissimulação, uma estratégia de dissimulação muito forte em caminhar em relação a Kiev e depois retroceder? Por quê? Porque, na verdade, isso ele está pagando um preço muito alto. O desgaste da tropa é muito grande. O desgaste perante, né, a opinião pública é muito forte. Não creio que isso seja verdade. O que aconteceu de fato é que ele não levantou alguns pontos importantíssimos, né, de uma questão básica. Clausewitz já falava, na realidade, tá certo, que ele tinha que levantar 4 itens importantes. O primeiro deles seria o quê? Fazer uma análise lógica. Lógica em que sentido? Causa e efeito. O porquê que eu estou fazendo a guerra, na realidade, quais são os efeitos que isso vai me dar. Na minha interpretação, essa análise não foi feita de uma maneira mais aprofundada. O segundo é ver a compreensão histórica. De quem? Do povo ucraniano. Saber como que ele poderia reagir. Quer dizer, então, qual é o histórico que tem a Ucrânia em relação a isso, tá certo? Tipo Afeganistão. O terceiro é o perfil psicológico dos líderes da Ucrânia e dos líderes dele, do exército russo. Também, do meu ponto de vista, não foi feito. E o quarto e mais importante é a visão sociológica da sociedade ucraniana. Ela quer pertencer à Rússia, quer voltar a ser parte né, da República Socialista, ela quer fazer isso. Então isso, na minha visão, não foi feito, não foi realizado. Temos que entender o perfil de Putin, na verdade, né? É um perfil, na verdade, narcisista, sem empatia, um desejo de poder muito grande,
tá certo? Ele quer ter um poder ilimitado, desejo de voltar aos tempos gloriosos da antiga União Soviética, tá certo? Quer ter influência e quer ter prestígio. Resumindo, ele quer voltar a ter, na verdade, o último império, digamos assim, multinacional. Só que ele não fez essa lição de casa, isso é importante. E aquelas justificativas, já desde 2008, né, lá em Bucareste, por exemplo, a OTAN já tinha falado que a Ucrânia e a Geórgia não poderiam pertencer à OTAN. Uma questão simples que a OTAN não teria condições de fazer a questão de dissuasão da guerra contra a Rússia. Então isso é importante. Voltando aqui a Clausewitz, análise lógica, o porquê da guerra. O serviço de inteligência da Rússia, tá certo? A antiga KGB, o FSB, na verdade, não levantou e não analisou algumas informações estratégicas, por exemplo. Primeira delas, eles sabiam, ou deveriam saber, ou fazer perspectiva, que os combates poderiam estar se transformando, mudando a forma como vai estar enfrentando a Rússia. Então, exemplo, ucranianos chamaram os russos para as cidades, para fazer o quê? Guerra de guerrilha. E a tropa não estava preparada para isso. E tivemos exemplos claros que numa guerra de guerrilha, o exército tem que ser muito mais aguerrido e tem que estar preparado psicologicamente. Ele tem que ter uma flexibilidade mental muito grande, tá certo? Vimos isso com Napoleão na Espanha, apanhou na Espanha em função da guerra de guerrilha, o americano no Vietnã e no próprio Afeganistão, a Rússia no próprio Afeganistão, não aprendeu a lição, a França na Argélia e na Indochina e a Inglaterra na Quênia. Não adianta. Então, a guerra de guerrilha, quando o povo não quer, pode demorar um tempo maior, mas vai acabar o caldo entornando. Tá certo? Então, isso é importante. Segundo ponto, a inteligência, né, russa e os próprios russos, eles sabiam que os seus equipamentos bélicos, na verdade, não são de primeira geração. O que eles fizeram na reforma, tá certo? Depois que a União Soviética acabou, né, se dissolvendo, foram fazer remendos. E todo remendo não é bom. Fizeram remendos com os carros de combate, fizeram remendos, na verdade, com compras de equipamentos de segunda linha, inclusive em função da própria corrupção, né? Os aviões não têm, na verdade, mísseis teleguiados, então isso é importante para poder atingir os seus alvos. Os aviões têm que fazer voo rasante, e isso é uma das explicações que eles perderam uma série de aviões. Ou seja, senhores, os equipamentos deles não eram de primeira linha, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Não fizeram uma análise da meteorologia. Eles, russos, que são mestres em aproveitar, usar como vantagem competitiva a questão do inverno, nas duas grandes guerras que tivemos aqui, na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha e depois contra a França de Napoleão, o inverno foi chamado General Inverno, tá certo? Não usaram, porque os blindados tiveram que se deslocar em colunas, tá certo? Pelas freeways da Ucrânia. Por quê? Porque se fosse para o lado interno, lado que tinha de campo, né, estava numa fase de descongelamento já e não aguentaria, na verdade, o peso dos carros de combate. E com isso ia ter muito mais problema em termos de estarem atolados. Em razão a isso, ficaram expostos. E aí a guerra de guerrilha, né, os atiradores com o armamento que o americano deu, que a OTAN deu, fornece, a Europa acabou cedendo, tá certo, para a Ucrânia, eles utilizaram, né, os mísseis anticarro de combate e tiveram sucesso. O segundo ponto que a gente enxerga claramente também é a má, né, gestão do suprimento, tanto da alimentação como do combustível dos carros de combate. Então isso ficou claro, claríssimo, né, que eles acharam que a guerra ia ser muito mais fácil, que ia ser um passeio, igual foi feito na Crimeia. E o outro ponto é a comunicação. Temos rádios de primeira geração, tidos de primeira geração, que eram rádios criptografados, que deveriam estar se falando entre eles e não ter condições de serem, né, gravados, na verdade, hackeados. Isso não ocorreu. Falharam. Ao falhar, tiveram que usar celulares normais e obrigatoriamente usar rádios mais antigos. Aí entra um fato importante. O avião da OTAN passa a tantos quilômetros lá de cima, capta os sinais, capta, na verdade, a conversa e com isso já passava informação direta para as tropas ucranianas. Esse é talvez uma das explicações que o ataque cibernético não ocorreu em grande escala, tá certo? E o ponto mais importante que eu considero, que é a questão da visão sociológica do povo e a questão do próprio exército, é que eles utilizaram tropa que não era especializada. Eles usaram tropa, na realidade, tropa de recruta.
56% do efetivo que foi para a Ucrânia era tropa de recruta. E o outro ponto importantíssimo, eles não sabiam que iam para a guerra. A informação ficou controlada, poucos generais sabiam, é o que se fala, na verdade, e o pessoal pensou que fosse fazer apenas manobra. O que isso significa? Não tinha preparo psicológico, não tinham flexibilidade mental. Então isso é importante. Quer dizer, então ele não estava para enfrentar uma situação de guerra. Então não estava para e principalmente uma situação complicada que é a guerra de guerrilha. Entra a motivação do povo ucraniano, que eles foram, na verdade, alimentados, incentivados, motivados para brigar pelo seu país, tá certo? Eles não quiseram, não querem, o povo ucraniano, voltar a pertencer à Rússia, à mãe Rússia, não querem fazer isso, já pertenceram, então a sua existência militar, política, econômica, cultural sob o domínio de Moscou foi traumatizante. Eles não querem mais isso. Então isso é claro, tá certo? Se não querem mais isso, eles vão brigar, até a morte para tentar conseguir manter a sua liberdade. A visão sociológica que Clausewitz fala é justamente isso. Qual é a vontade do povo? O povo está insatisfeito com o governo? O povo não quer mais aquele governo? Porque Napoleão, quando entrava nos países, ele entrava como libertador. Era um grande libertador, por isso que ele conquistava o povo. E tinha uma doutrina muito clara, não podia tratar mal o povo. Isso era um ponto fundamental. Então era tido como libertador. O que não aconteceu, por exemplo, com a Rússia. Inclusive as fotos aí que nós vimos e os casos que saíram na imprensa, de estar assassinando civis, genocídio, tal, crime de guerra, isso criou uma revolta, criou mais força ainda para o pessoal enfrentar o exército russo. Então, na minha opinião, não tem, na verdade, um preparo adequado. Estamos no século XXI, o cara vai estrupar a mulher na frente do filho, do marido. Isso é coisa do século passado, ultrapassado. Não tem por que fazer isso. Isso é uma barbaridade que o exército tinha que estar preparado. E Napoleão usava muito a questão dos princípios da Revolução Francesa. A tríade, liberdade, fraternidade e igualdade. Ponto fundamental. A tropa era motivada por isso, na verdade. Por isso que eles conseguiram varrer a Europa, porque o exército de Napoleão não era o exército de mercenário, tá certo? Era feito por camponeses, na realidade, e os oficiais não eram mais somente nobres. O pessoal subia de acordo com o seu respectivo mérito. Então isso é um ponto importante. Então, em termos de análise lógica, houve uma falha de inteligência muito grande, não souberam interpretar uma visão sociológica, uma visão projetiva, histórica, não olharam, na verdade, para trás, em 2014, quando os ucranianos ficaram na respectiva praça em Kiev, brigando e lutando para derrubar o presidente da República, de novembro até final de janeiro, início de fevereiro, 92 dias debaixo da neve, no frio, levando paulada, levando tiro real da tropa do exército secreto, da polícia secreta da Ucrânia, que acabou derrubando o presidente em função disso. O povo fez isso. O povo fez isso, especificamente falando. Perfil psicológico, importantíssimo. De quem? Não levou em consideração do Zelensky, achou que ele era um comediante, então estava preparado para poder estar coordenando e assumindo o poder do país. Muito pelo contrário, na hora que apertou, demonstrou uma liderança muito forte, demonstrou uma força de vontade muito grande, tá certo? Inclusive, ele achou que ele fosse estar vivendo, na verdade, ia fugir e viver no conforto de Nova York, Paris, Londres. Isso não ocorreu, ficou na capital, participou, faz conferência com o mundo inteiro, faz conferência com o povo, vai na frente de combate, ou seja, ele deu exemplo, que aqui numa hora dessa a gente precisa. Exemplo para o povo ucraniano e exemplo para o mundo. Isso é um ponto fundamental. Inclusive com a estratégia do seu primeiro-ministro, Fedorov, na verdade, que acabou boicotando, pedindo para boicotar as empresas privadas que trabalhavam na Rússia. Usou o princípio, inclusive, da ESG para isso. Essa questão social, direito, na verdade, humano. Então isso é importante. Outra falha que teve é que não houve, na verdade, uma perspectiva, não achou, na verdade, que Biden iria conseguir unir o Ocidente. Ele apostou muito na decadência da democracia ocidental, dos valores, tá certo? Errou tremendamente. Quando teve a agressão da Ucrânia na Europa, a primeira guerra após uma porção de anos aí sem ter um conflito bélico com países europeus, acabou tendo uma união muito forte.
e o Biden foi o principal responsável por isso. Ele conseguiu reunir, ressurgiu das cinzas após aquela saída vergonhosa lá do Afeganistão. O Putin talvez tenha apostado nisso também, e ele acabou sendo, na verdade, um grande costureiro, alfaiate, digamos assim, dessa união. Claro, toda união pode ter até um desgaste, mas no momento ela está fortificada, inclusive com os valores morais. As sanções agora estão aumentando, está apertando mais ainda, então não está compensando para ele essa situação, né? Achar que, na verdade, a questão do Biden coordenar uma sanção mais brusca, né? Corte financeiro, né? Congelamento de bens, né? Da oligarquia russa, ex-aliados dele, alguns ficaram já com raiva deles, né? O comércio de commodities, inclusive no comércio de commodities do petróleo, tá certo? Do gás, né? Com a Alemanha, ele exigiu que fosse pago em rublos, né? A moeda russa. A Alemanha falou que não queria pagar em euros, e se fosse o caso, se ele não quisesse, ela faria racionamento. Ela peitou. Ao peitar, ele voltou atrás e aceitou o pagamento, na verdade, em euros, tá certo? Então isso é um ponto importante, que desde a Segunda Guerra Mundial não houve uma união tão forte, tão massiva em relação a quê? Em relação ao mesmo objetivo. Nesse caso, contra a Rússia, para poder que combateu, na verdade, a Ucrânia, para ajudar a Ucrânia, tá certo? Faltou cenários, do meu ponto de vista, feitos pela inteligência, cenários prospectivos, não um cenário projetivo, que ele fez em termos de Crimeia e fez em termos, inclusive, de Chechênia, tá certo? Usando, inclusive, as mesmas táticas, né? Táticas essas que algumas até quebram aí o tratamento e a forma de agir com os civis, tá certo? Isso é um ponto importante. A força ucraniana, por exemplo, não foi levada em consideração. Ela tem 40 milhões de habitantes, com um exército de mais ou menos, uma força armada, 200 mil homens. Então não é uma tropa qualquer. São um pessoal treinado, com uma alta resistência, e optou-se em trabalhar de maneira descentralizada, tá certo? Que é a forma correta de trabalhar numa guerra de guerrilha. Então a guerra hoje ainda está durando, em função de quê? Os americanos estarem colocando mais armamento, mais dinheiro, mais tecnologia, tá certo? Os aviões da OTAN a favor da Ucrânia, tá certo? Os satélites de Elon Musk também funcionando a favor da Ucrânia, ou seja, os aliados estão mantendo uma união muito forte e estão fazendo o possível para quebrar, na verdade, o fluxo financeiro. Isso é tão forte, senhores, que a Polônia e países bálticos chegaram a afirmar que eles poderiam até passar um tempo à vela, à luz de vela, desde que esse fluxo financeiro para a Rússia fosse quebrado. Vejam vocês a questão interna, da raiva contra a Rússia nesse sentido, né? Nesse sentido. Essa união é em torno de um único objetivo. Então isso é inédito, é ajudar a Ucrânia, tá certo? É inédito isso daqui, inclusive das empresas privadas, que saíram, né, de novo da Rússia, impactando fortemente a sua economia. E um fator estratégico que não foi levado em consideração é a forma como o exército russo é formado, a formação que se tem em relação aos subordinados, tá certo? Não seguiu diretrizes de Sun Tzu nem de Clausewitz, eles que são estudiosos fortes de Clausewitz, ou seja, não fez um autodiagnóstico. A incerteza, senhores, na guerra, ela existe e é inerente à guerra, ponto, tá certo? E para você gerir essa incerteza, só existe uma solução. O escalão que está na frente, com o nervo exposto, é que toma a decisão. Tem que ter liberdade de ação. Resumindo, o tenente e o capitão, o tenente pica-fumo e o capitão, eles têm que ter liberdade de ação. Então a ordem é dada, a ordem não pode ser detalhada, não pode prescrever tudo, ele tem que dar uma direção, e como que vai ser feito depende das circunstâncias que aparecem no local onde está a tropa, ou seja, a incerteza, o inesperado. E o exército russo não é preparado para isso. Isso, senhores, é histórico. Desde os tempos dos grandes capitães, tá certo? A preparação psicológica tinha que ter para agir diante do inesperado. Os grandes capitães da história, tá certo? Alexandre o Grande, né? Aníbal e outros, sempre usaram a flexibilidade mental. A ação tática é para quê? É para sempre se adaptar. A ação estratégica, você suplanta, na verdade, as circunstâncias. É feito para isso. Essa é a questão clara. Clausewitz já pregava, senhores. O bom general deve conhecer o fenômeno da fricção.
a fim de superá-lo. Fricção é o embate entre as tropas. O pessoal até às vezes faz uma análise errada dizendo que Clausewitz é a favor da fricção. Ele não é a favor da fricção. Ele fala que tem que conhecer bem a fricção a fundo, tá certo? Então isso é um ponto importante, tá certo? Então a adaptação tática diante das reações do inimigo. E o exército russo provou que isso não ocorreu. Provou que ele foi, na verdade, incompetente em relação a isso. Os carros de combate continuaram a vir, né, pelas colunas nas freeways, tá certo? Não tiveram, na verdade, né, estratégias táticas, né, de guerrilha para poder se livrar daquilo ali, tá certo? Ao entrar nas cidades, eles já entravam tentando bombardear, né, de uma maneira quase que assustadora, quase que, na verdade, desesperadora. Não souberam enfrentar, na verdade, o contexto que estava ali colocado. Ou seja, tem que entender que o planejamento operacional da guerra não é um cronograma, não é um cronograma. Nós vamos enfrentar diversos riscos, diversos eventos inesperados. Então, o bom planejamento tem que deixar condições criadas para quê? Para que se tenha liberdade de ação. Então, isso é um ponto importante. Eu tenho que ter o quê? Uma medida de eficácia que é o quê? É a minha capacidade de adaptação. Os planos jamais vão recobrir o quê? A realidade do momento. Não tem como acontecer isso daqui. Isso é importante. O planejamento não deixa de ser o quê? Um exercício de racionalização. Mas ele é aleatório. É um exercício de racionalização, mas é aleatório. Eu posso seguir diretrizes, não posso seguir tudo que está sendo prescrito com a maior necessidade, tá certo? Então, voltando, o exército russo não teve capacidade de adaptação, não tem flexibilidade de linha de ação, não tem, e de dispositivos, tá certo? Não tem uma coisa básica, né? Simplicidade como princípio e organização. Não tem. Simplicidade das ordens. Tem que ser claras, diretas. E polivalência como os objetivos, tá certo? E não tem que prescrever tudo. Isso não ocorreu, tá certo? Isso é um ponto importante que foi e que é causa hoje, no meu ponto de vista, de quê? Da morosidade que eles estão tentando alcançar. E por isso que não alcançaram alguns objetivos importantes. Entre eles a tomada da capital, que é Kiev, que é uma questão de símbolo. Não tem esse papo, não é importante, não vou. Se não dominar a capital, não derrubar o presidente, é símbolo. A resistência vai continuar existindo. Não tem uma cultura forte de confiança entre eles, porque eram recrutas. A Blitzkrieger, que é alemã, né, nos carros de combate, tinha uma confiança muito grande entre os seus componentes, tá certo? Na guerra de 6 dias, né, dos árabes com os israelenses foram extremamente competentes e eficazes. Por quê? Porque existia uma confiança entre eles, muito grande, uma cultura. Inclusive, eles tiveram que se adaptar. Na guerra de 6 dias, né, o tenente ou o sargento que comandava a guarnição do carro de combate tirava a carcaça e colocava a cabeça para fora. Para quê? Para olhar, na verdade, o campo de batalha e com isso direcionar os tiros. Por essa razão que grande parte, né, do pessoal, dos tenentes, dos sargentos comandantes de carro de combate vieram a falecer com tiros. Mas deram o quê? Uma eficácia, um show de eficácia, na verdade, que era um 3 contra 1. Então, esse é um ponto principal que nós estamos aí levando em consideração. Faltou perseverança do exército e faltou coragem, tá certo? E uma aptidão para aceitar o risco, tá certo? E isso é típico de quê? De uma tropa de recruta, de uma tropa que não é formada, né? Notícias que nós temos, mais ou menos 8 generais morreram, né, da Rússia. Então isso é uma notícia negativa, porque quando o general tem que descer lá para o campo de batalha, lá com o nervo exposto, é um ponto negativo que significa o seguinte: o pessoal operacional não está cumprindo aquilo que deveria cumprir. Então isso é um ponto para a gente poder pensar. Perderam mais de 1.600 carros de combate, quer dizer, uma pancada muito grande. Isso mostra o quê? Não teve flexibilidade. E a escaramuça que alguns analistas falam que ele estava fazendo, eu acho que está pagando um preço muito caro, mas é muito caro, em termos inclusive de desgaste da imagem da Rússia e imagem de desgaste do próprio exército russo. O que era para ser uma demonstração de força foi uma demonstração de quê? De fraqueza. E essa demonstração de fraqueza, senhores, é uma ameaça para ele, Vladimir Putin, na realidade. Por quê? Porque está expondo a figura dele perante toda a nação russa como um todo, certo? Então ele cometeu que erro? Ele superestimou
a sua tropa, a sua força e subestimou a dos ucranianos, tá certo? Em relação a isso, ele cometeu um dos maiores erros, meu ponto de vista, da vida dele, tá certo? Que não aprendeu com o Afeganistão e colocou o futuro dele em risco. No meu ponto de vista, isso vai ser cobrado dele. Então ele vai pagar um preço, de uma forma ou de outra, tá certo? No meu entendimento, ele já está aí, meu entendimento, com os dias contados dentro da Rússia. Os generais não vão deixar por menos. Houve um erro crasso de preparação para a guerra, a forma como foi feita, a tentativa de manter em sigilo toda a operação, tá certo? Que ele não conseguiu manter, obviamente, mas colocou recursos em relação a isso para fazer o combate. Então terá que responder, né, toda vez até afastado pelo poder, vai ser afastado do poder que ele mal utilizou. Então isso é um ponto importante para a gente pensar. Então, senhores, resumindo, neste bloco, a força russa não demonstrou para que veio, demonstrou uma fraqueza muito grande, faltou comando, faltou principalmente flexibilidade mental e faltou dar para a sua tropa, né, liberdade de ação para o primeiro escalão, que é comandado por quem? Pelos tenentes, pica-fumos, mais os capitães. Isso não aconteceu, tá certo? Hoje estamos vendo aí ele sendo aí recriminado por até crimes de guerra. Comprova mais uma vez a questão do que eu acabei de falar sobre a preparação da tropa, tá certo? Não creio que ele cumpriu com seus objetivos. Hoje está saindo mais sanções econômicas para ele, para a Rússia, e está apertando, na verdade, cada vez mais o garrote no seu cangote. Não tem jeito. Cada vez mais está ficando sem oxigênio, no meu ponto de vista. Então a guerra pode perdurar por mais um tempo, mas vai ter que chegar numa situação que vai ter que ter um acordo de qualquer maneira. Porque senão, caso contrário, ou acabam matando ele, acabam tirando ele do poder, está sendo de maneira muito clara, ou vai ter que se sujeitar. Porque a Rússia hoje, senhores, já perdeu aquele emblema, né? Aquela visão, aquela imagem de que era toda poderosa. Ok? Foi longo, mas eu acho que teve que falar um pouquinho sobre isso. Próximo bloco, vamos falar sobre a questão das consequências aqui para o Brasil e depois fechar cenários que nós temos pela frente. Muito obrigado, até a próxima.